Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? A boa noite. Aqui é o pastor, professor Luiz Roldan. Estou aqui com essa camisa do Grêmio. O Grêmio não é o meu time de coração, é um time que eu tenho muito apreço. Eu poderia dizer que é o meu segundo time. Eu sou carioca e sou pentecostal até no time, eu torço pro Botafogo. E eu queria aqui falar sobre o que está aí no tema do vídeo de hoje, a relação entre a teologia e o avivamento espiritual. Um pouquinho antes da gente falar sobre isso, nós precisamos definir o que é a teologia. Tel quer dizer Deus, logia, estudo de. Então nós estamos falando sobre o estudo sobre Deus, o estudo de Deus, da pessoa de Deus, o seu agir, os seus preceitos, o modo de Deus se auto-revelar ao homem e o que ele traz nessa auto-revelação. E nós vamos falar também sobre avivamento espiritual. A palavra avivar quer dizer trazer de volta a vida. Dentro da teologia cristã, nós vamos ter o seguinte, que o homem ele nasce, ele vem a existir nesse mundo fisicamente, mas é como que ele tivesse morto espiritualmente. Então o homem está morto espiritualmente. Então um avivamento espiritual é trazer de volta a vida, ou trazer a vida espiritual ao ser humano. Quando nós vamos definir que teologia é o estudo de Deus e a sua autorrevelação e o que essa autorrevelação traz, e entender que um avivamento espiritual é trazer o ser humano à vida espiritual, nós estamos entendendo uma total ligação entre Deus se autorrevelar e se manifestar ao homem, para que o homem possa, agora morto em seus delitos e pecados, ser avivado por Deus. Quando nós vamos entender isso, nós vamos ver que o homem ele não tem como passar a vida espiritual por si só, ele não tem como se salvar, ele não tem como ir a Deus por si só. É a autorrevelação de Deus ao homem que vai trazendo isso. Quando nós vamos sobre estudar, nós vamos estudar o quê? Como Deus age dessa forma, como Deus se manifesta, quais são os seus critérios de manifestação e de salvação ao homem, trazendo esse homem ao avivamento espiritual, à vida espiritual. Então nós vemos uma total ligação. Só que a gente vai perceber o seguinte: será que eu estudar teologia, ou a igreja como um todo estudar teologia, ou até mesmo eu estar num ambiente ou debaixo de uma liderança, ouvindo pregações de pessoas que têm estudo teológico, isso pode trazer um avivamento espiritual para as pessoas? Nós vamos ver que de certa forma sim. Eu gostaria de ler dois textos aqui bem rapidinho. Está em Provérbios capítulo 3, versículo 13, que diz o seguinte: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Se você pegar o livro de Provérbios, quando ele vai falar sobre conhecimento, ele está falando do conhecimento de Deus. Então feliz o homem que estuda Deus. E o que é estudo de Deus? Teologia. Então você vai perceber isso. Agora é o seguinte, Oséias 4, 6 é um versículo muito famoso, só que o pessoal conhece muito a primeira parte do versículo, mas vamos ler ele todo. Diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja mais sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha só o que está acontecendo. O povo de Deus estava sendo rejeitado, os sacerdotes estavam sendo rejeitados. Por quê? Porque estavam numa decadência espiritual muito grande. Por que eles estavam numa decadência espiritual muito grande? Porque lhe faltava conhecimento. Mas faltava por quê? Porque não tinha disponível? Não, o texto diz porque eles rejeitavam, eles não queriam.
Então você vai pegar o seguinte, é muito parecido com Romanos 1,8. Posso até aqui pegar, aliás, Romanos 1,28, desculpe. Posso até pegar aqui rapidinho e abrir para você. Romanos 1,28 diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem. E aí vem uma sequência de pecados relatados ali. O que acontece? Quando nós ignoramos o conhecimento de Deus, nós passamos a um estado de estar passível de pecarmos, de nos afastarmos de Deus, do seu culto, do que realmente Deus tem para o homem, a sua autorrevelação, a sua salvação em Cristo Jesus. O homem sem o conhecimento de Deus, ele pode até querer, num momento, crer em Deus, mas pode crer de uma forma errada, praticar de uma forma errada. Então, quando a gente ignora o estudo teológico, nós começamos a andar por um caminho muito propício a desviarmos do caminho do Senhor. Quando nós vamos ver em Mateus 7, que diz sobre o caminho largo e o caminho estreito, o estreito leva à salvação e o largo leva à perdição, você vai ver que logo em seguida está falando dos falsos mestres, os falsos profetas. Você vê que a coisa está intimamente ligada. O caminho da perdição está ligado ao caminho está ligado aos falsos mestres e falsos profetas. Por quê? Porque uma pessoa que não tem conhecimento das coisas de Deus, não tem um conhecimento para poder ler a Bíblia, não tem um conhecimento para entendê-la, não tem um conhecimento um pouco mais apurado, ele fica à mercê daquilo que lhes falam. Então ele pode ouvir coisas corretas de Deus ou pode ouvir coisas distorcidas. Lembrando que a heresia ela nunca vai ser totalmente distinta da palavra de Deus, ela sempre vai ser parecida. A melhor mentira é que parece com a verdade. Então você vai pegar uma situação. Hoje a gente tem cristãos que não conhecem o Cristo que diz servir. Para ele, Cristo começou a existir na sua encarnação, relatado lá nos evangelhos. Só que ignora a pré-existência de Deus, a pré-existência de Cristo, de Jesus como Deus. Até porque se ele passasse a existir ali, ele não seria eterno. Se ele não é eterno, ele não é Deus. Se ele não é Deus, não tem salvação. Então, as pessoas não conhecem bem o Cristo que dizem servir. Mas eu amo a Deus. Jesus disse que amar a Deus é cumprir os seus mandamentos. Como que você vai cumprir algo que você não conhece? Então, a negligência ao estudo da teologia deixa você suscetível a ser enganado, deixa você suscetível a uma má interpretação bíblica. Lógico que você pode errar em alguns momentos, você é ser humano, todo mundo entende alguma coisa errada, isso não tenha dúvida. Mas você pode pegar um texto que está falando de X e ele está falando e você acha que está falando de Y. Ou como eu brinco nas minhas aulas, às vezes o texto está falando da girafa e a pessoa fala que é da piscina. Ou seja, de coisas totalmente diferentes. Quando nós vamos pegar isso, nós temos um versículo muito mal interpretado que vai dizer que o estudo teológico atrapalha. Que está lá no segundo capítulo no terceiro capítulo da segunda carta aos Coríntios. Quando a gente chega nesse livro, a gente vai ter algo muito interessante. 2 Coríntios 3, o versículo 6 diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí, meu Deus, a letra mata, o estudo atrapalha. Bem, gente, se nós estamos falando do estudo das coisas de Deus, como que estudar a palavra de Deus vai te matar se ela que gera vida em nós? Olha como já fica complicado. Mas vamos lá ao contexto desse texto. Esse texto não está falando de estudo. Esse texto está falando de uma diferença entre a antiga e a nova aliança. Que a antiga aliança simplesmente te informava do pecado, te tirava da ignorância do pecado, te dava uma listinha
e você tinha uma lista de um monte de coisa que é pecado, e você olhava, ih, rapaz, tem uns negocinhos aqui que eu faço, então eu sou pecador. Só que a nova aliança é que te justifica, é que pode te dar perdão, é que pode te dar vida espiritual, te informa do pecado, mas também te oferece a salvação em Cristo. Então essa é a diferença. Está falando da distinção das duas alianças, não está falando nada contra o estudo. Uma questão, vamos ver a situação aqui. O Gabriel Martins fez uma pergunta muito interessante e daqui a pouquinho eu vou responder essa pergunta. Mas vamos lá. O que acontece ao longo da história da igreja? Você vai pegar os apóstolos não eram analfabetos, tá? Se alguém falar isso para você, entenda que ele falou errado. Os apóstolos, eles na época de Jesus, existia educação formal básica para todos os homens nas sinagogas. E tinha sinagoga em Israel para tudo que é lá. E olha só, todo mundo naquela época falava duas línguas, o grego e a língua natal. Os judeus ainda eram trilíngues, porque eles falavam o grego, o hebraico e o aramaico. O grego era igual ao inglês de hoje, a língua mais falada no mundo. Então eles não eram analfabetos. Outra questão, eles eram alfabetizados muito em cima de quê? Antigo Testamento. Estudavam teologia. Jesus sentou com eles 3 anos a 3 anos e meio explicando o Evangelho, teologia. Então você vai ter Paulo, que além de tudo isso, tinha um estudo muito mais abrangente. A igreja passava seus ensinamentos às outras pessoas, inclusive aqueles que eles colocavam para assumir cargos ministeriais, vamos chamar assim. No segundo século até o quinto, você tinha o período patrístico. Alguns vão botar esse período mais à frente, outros vão até ali, mas vou trabalhar até o quinto. Que existia sim um ensino teológico. O problema é, ainda nesse período aí, já com a estatização da igreja, esse fervor, o ensino foi diminuindo. Inclusive quando você pega o catolicismo romano, a igreja católica começa no 4º século, quando você pega o catolicismo romano, você vai ver que na história da igreja tem o seguinte: o pessoal era analfabeto, já na Idade Média, o pessoal não tinha acesso à Bíblia, a Bíblia foi colocada só em latim, só quem sabia latim era o clero. O que aconteceu? Olha o tamanho do esfriamento espiritual. Tinha muito cristão nominal, mas eles não seguiam os mandamentos do Evangelho, até porque eles nem conheciam, coitados. A igreja dizia o que queria, o povo não tinha acesso à Bíblia. Quando você vai chegar à Reforma Protestante, há agora uma busca pelo estudo. O estudo para alfabetizar o povo, mas o estudo teológico. Isso vai desenvolvendo, vai fazendo as pessoas voltarem gradativamente ao que a Bíblia ensina, a salvação pela graça, a rejeição, a atribuir poderes sobrenaturais a elementos. Então vai havendo agora um avivamento espiritual. A questão é, quando você vê a reforma, você vê que também que a reforma não foi tão reforma assim, tá? Tinha muito ponto ainda católico romano no meio. Mas você vai vendo o desenrolar da história, vai havendo uma modificação, um melhor entendimento das doutrinas bíblicas e da prática dessas doutrinas bíblicas. Quando você tem cada vez mais gente estudando. Você vai pegar o século XVIII. O século XVIII tem 2 grandes avivamentos. Aí você vai pegar quem eram os homens que lideraram: John Wesley, Jonathan Edwards, George Whitefield, Charles Wesley.
No primeiro grande avivamento. Você vai para o segundo, tem Charles Finney. Quem são esses homens? Homens que estudaram e conseguiram, através de uma pregação bíblica, trazer esse povo de volta a um despertamento espiritual, a sair da imoralidade que estavam, a sair de uma vida cristã fria e vazia. Quando você vai chegar a isso, eu vou aqui pegar a pergunta do Gabriel aqui. Ele fez: o que você acha do avivamento em Gales, onde não houve tanta ênfase na pregação, mas houve louvor? Tá, houve muito louvor. E a gente vai entrar no seguinte, eu vou pegar a palavra dele, louvor. Pode haver até avivamento pelo louvor? Pode, quando é louvor, quando é música. Existe uma diferença entre música e louvor. Louvor, você está dizendo que alguém está sendo louvado. A ideia é que Deus está sendo louvado. Então quem é o centro desse louvor? Deus. E aí você vai chegar numa outra situação. O louvor é direcionado a Ele. E o louvor, para ser louvor, ele tem que ter uma certa base bíblica. Então automaticamente o louvor ele precisa ser, vamos dizer assim, uma pregação cantada. Quando a gente vai para a realidade de hoje, quase não temos louvores, temos muita música. Nós temos uma realidade de o homem ao centro, não mais Deus. Você vê que fala muito do homem, o que Deus pode fazer para o homem. O homem é isso, o homem teve um mau momento, mas a situação vai virar. Está ele Deus. E adoração ao seu onipotente, misericordioso, amoroso, que nos deu salvação, que morreu na cruz por nós, ressuscitou o terceiro dia, vela pela nossa vida. E a gente pega cada música que não tem nada a ver. As pessoas nem percebem. Tem um louvor que é um canto. Um louvor não, uma música. Para mim tem uma música. Se eu estiver numa igreja, diz assim: quero ser a canção que te faça sorrir, cantando assim, filho meu, te amo. Peraí, no sentido espiritual, quando alguém canta para alguém, quem está cantando homenageia o outro. E homenagear é uma adoração nas questões espirituais, tá? Então como é que Deus vai cantar para mim? Deus está me adorando? Não. Não vamos inverter as coisas. Você vai ter diversas coisas aí, músicas que o homem é o centro, a raridade e outras músicas mais aí. Então você vai chegar a isso. Quando você vai pegar a realidade que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, essa palavra de Deus precisa ser pregada corretamente. Como que alguém vai pregar corretamente sem conhecê-la? Como que alguém vai dar uma aula se nunca estudou sobre as doutrinas centrais do Evangelho? Como que você vai crescer no conhecimento, que a Bíblia diz, cresça na graça e no conhecimento, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, se não tem um ponto de partida, se não tem um estudo sobre o Senhor? Como seremos edificados na sua palavra se não a estudamos? Tu quer ver, desculpa, a coisa mais ridícula para mim falar assim: leia a Bíblia em 4 meses, sei lá. Gente, você lê a Bíblia correndo, parece um narrador de corrida de cavalo, tão rápido. Não há uma meditação. Leia um pouco, medite naquilo, veja a interpretação para você aplicar na sua vida. Ler por ler não adianta nada. Então assim, a gente precisa assim estudar as coisas de Deus, estudar as doutrinas centrais do Evangelho, estudar a Bíblia, entender o que aquela palavra significa, olhar os contextos, não pegar texto fora do contexto, para que nós possamos entender o que Deus tem para nós, como é Deus, qual é a revelação dele para nós, entender a sua salvação, entender que a salvação é somente pela fé, mas que é necessário a gente perseverar nos seus mandamentos. Quais são os mandamentos dele para eu praticar? Entender que um avivamento eu fui regenerado, sim, mas eu preciso viver uma santificação. A regeneração é você ser uma nova criatura, ter uma nova natureza. Mas a santificação é você viver essa nova realidade que a sua regeneração te impulsiona a viver. E como nós vamos ser santificados? 1 Timóteo 4,5:
pela palavra de Deus e oração. Então há uma necessidade de estudar. Há uma necessidade. Jesus não deixou os apóstolos sentadinhos com ele 3 anos e meio aprendendo à toa. Paulo não deixou que os obreiros têm que manejar bem a palavra. Quem é obreiro? Todos nós somos obreiros. Os sacerdotes estavam sendo rejeitados por quê? Porque rejeitaram o conhecimento. Quem é o sacerdote do Senhor? Todo aquele que faz parte da igreja. Nós somos reino e sacerdote do Senhor. Sacerdócio universal de Cristo. Sacerdócio universal dos crentes. Então, há essa questão. Quando eu estudo teologia, ou seja, quando eu estudo as coisas de Deus, automaticamente eu conheço mais Deus. E quando eu conheço mais Deus, eu estou vivendo um avivamento espiritual. Aí você pode pegar, Luiz, mas muito teólogo aí não, até é ateu, não tem uma vida muito com Deus. Tá, mas ele negligenciou a fé. Mas é o conhecimento de Deus que te gera fé. E aí, se você não negligenciar o que aquele conhecimento está te gerando, você vai viver uma fé viva. Eu particularmente comecei a ter muito mais experiências sobrenaturais, que tem gente que fala que a teologia esfria. Bem, uma má teologia pode esfriar, uma boa não. Eu comecei a ter muito mais experiências espirituais com Deus depois de começar a estudar a teologia. Foi no ano de 2010. Então você vai pegar essa questão, quantas vezes eu fui edificado estudando teologia, lendo um comentário bíblico, lendo um livro teológico, e aquilo me trouxe uma fé tamanha em tempos difíceis ou tempos muito bons, mas a minha fé foi alicerçada por algo que tinha uma referência, uma direção sobre as coisas de Deus, sobre o agir de Deus, sobre o seu caráter. Deus, ele é amor, Deus é justiça, Deus é santo, Deus é bom, Deus, ele é fiel. Então isso tudo veio trazendo para a minha vida um alicerce muito forte. Passei situações que muita gente fala, Luiz, eu não sei nem como é que você não está desviado, não sei como é que você não chutou o balde. E eu olho para trás e falo assim, além de todo o sustento do Espírito Santo, sem dúvida, estudar a palavra de Deus e as coisas concernentes a ela me sustentou muito. Então, há uma profunda ligação entre o estudo teológico e a teologia, o avivamento espiritual. Há uma profunda ligação entre a teologia, estudo teológico, estudo da palavra de Deus e o avivamento espiritual. Quando nós vemos que muitas igrejas têm negligenciado, até mesmo tirado a escola bíblica dominical, ou trazido a escola bíblica dominical fraquíssimas, você começa a entender. Porque nós vemos tantos cristãos imorais, mentirosos, maldizentes, caluniadores, caloteiros, adúlteros, materialistas. Por quê? Porque falta o ensino, estão rejeitando o ensino. Numa época que nós temos Bíblia offline, Bíblia online, Bíblia vendida de tudo que é jeito, de tudo que é cor, com vários comentários, com mapa, cronologia. Nós temos livros e livros sendo publicados e o povo está rejeitando. Cada vez mais nós vemos um evangelho fraco no nosso tempo. Cada vez mais nós vemos isso. Por quê? Porque o povo está rejeitando o conhecimento. Quanto mais conhecimento tivermos de Deus, mais propícios somos de vivermos um avivamento espiritual. Que avivamento é esse? Um avivamento que nos transforme, que nos faça viver em perseverança com Deus, viver os seus mandamentos, viver o fruto do Espírito, buscar os dons espirituais, nos colocarmos à disposição de Deus para a sua obra evangelizadora. Então, quando nós conhecemos mais a Deus, nós caminhamos mais para Ele. Então, negligenciar o conhecimento de Deus
é, inevitavelmente, não viver um avivamento espiritual. Amém? Então fica aí a dica, esse pequeno vídeo. Dá um curtir, compartilha com seus amigos e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.